Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta. Hoje eu estou com o Ulisses Neme, que é o nosso CEO, e a gente vai falar sobre os FII Infras, dando sequência àquela série de vídeos sobre esse tipo de produto novo no mercado. A gente recebe muitas dúvidas sobre os fundos imobiliários. Pô, FII Infra é parecido com o fundo imobiliário? Porque se você for comparar, os dois são negociados na bolsa, os dois têm o final 11 ali no seu ticker, os dois pagam rendimentos. O que muda? Afinal de contas, eles são parecidos mesmo? O que muda nessa distribuição, por exemplo? Olha, Glenda, essa é uma pergunta super recorrente mesmo. Eu acho que os FII Infras eles são mais parecidos com a renda fixa e não com os fundos imobiliários. Então, eles até têm algumas características em comum, como você comentou, mas eles estão mais parecidos com os fundos de renda fixa, que compram debêntures, que compram projetos de infraestrutura, etc. Né? Então, a avaliação, na verdade, deveria ser até um pouquinho mais simplificada, né, do que avaliar um fundo imobiliário que exige você saber conhecer sobre o projeto, sobre a empresa, sobre o tijolo realmente, né? Perfeito. Normalmente, os fundos imobiliários, né, eles acabam tendo operações mais estruturadas, né? Eles estão, quando a gente está falando da renda fixa, né, normalmente a gente está falando de projetos de empresas, de emissores com melhor qualidade de crédito e que não dependem tanto assim de garantia. Pode até ter, e em alguns projetos isso é importante, em alguns ativos isso é importante, mas eu acho que as similaridades terminam por aí. Bacana. E o que mudaria, por exemplo, quando a gente olha a distribuição dos rendimentos, né, dos dividendos? Tem alguma diferença? Olha, tem sim. E isso é um ponto em que é muito mais simples no FII Infra do que a gente tem nos fundos imobiliários. Né? Nos fundos imobiliários, pela própria lei, ela determina que a cada semestre sejam distribuídos pelo menos 95% do lucro apurado pelo regime de caixa. Né? Então, só isso já gera toda uma complexidade. É por isso que tem tanta gente que pergunta sempre: e o DRE? Eu quero ver, teve lucro caixa, lucro não caixa, competência. Então, assim, criou toda uma forma de avaliar. De certa forma, os FII Infras eles são muito mais simples, porque eles são parecidos com os fundos de renda fixa. Então, eles têm uma marcação a mercado, né? Então significa que a cota, que é divulgada diariamente, ela já representa qual que seria o valor justo da cota, baseado nas negociações das debêntures que existem no mercado. Então, a gente tem uma transparência muito boa, né? Todo dia você consegue ver quanto que realmente você está pagando pelo aquele tipo de cota. Perfeito, esse é um outro ponto que é bem importante. Né? Normalmente nos fundos imobiliários você tem a divulgação da cota patrimonial uma vez por mês. E essa cota patrimonial, como você tem títulos que nem sempre são tão líquidos assim, nem sempre ela é tão confiável assim. É o melhor que se pode fazer, mas às vezes pode ter alguma discrepância. Tanto que não é raro a gente ver uma diferença no valor que tem de preço de negociação no mercado secundário para o valor da cota patrimonial. Já quando a gente está falando dos FII Infras, a gente tem a divulgação diariamente de qual que seria essa cota patrimonial. Então, claro que varia de fundo para fundo, mas você pelo menos tem uma indicação do que seria a cota justa. Todos os dias, isso tem no site da CVM, e normalmente os gestores divulgam também essa informação. E fica muito mais fácil, então, entender o rendimento, como que é feita a distribuição. Perfeito, eu acho que a surpresa é menor, né? Porque, de certa forma, acho que aqui tem também outra diferença importante, né? Então, para você saber quanto que vai ter de distribuição num fundo imobiliário, você depende daqueles conceitos todos de lucro caixa que não necessariamente estão refletidos na cota. Né? Já para um fundo, para um FII Infra, você, de certa forma, você precisa ter lucro acumulado para você poder distribuir. Então, você distribui sempre rendimentos, né? Normalmente, você não distribui amortizações, você só distribui rendimentos. E assim, se você consegue acompanhar ao longo do mês qual que é a cota patrimonial de fato, você sabe quanto que o gestor pode distribuir. Então, provavelmente no final do mês não vai ser uma surpresa de esse mês entrou tanto, não, você já tem uma ideia de como evoluiu isso ao longo do mês. Boa. E tem mais uma vantagem também nos FII Infras para a pessoa física, que eu acho que é importante a gente comentar. Quando a pessoa física vende a sua cota, né, no mercado, nos casos dos FII Infras não paga imposto de renda também sobre o ganho de capital. Então, se tiver algum tipo de valorização, a pessoa acaba não pagando. Por que isso acontece? Perfeito. De fato, a gente tem essa diferença entre os fundos imobiliários e os FII Infras. Né? Os FII Infras eles são totalmente isentos, seja nos rendimentos, seja no ganho de capital. Nos fundos imobiliários, os rendimentos são isentos, mas o ganho de capital, você precisa fazer aquela apuração específica e recolher o DARF lá no final do mês seguinte, se você tiver lucro, a gente sempre espera que tenha, né? Então, é bom, né? Então, de fato, a gente precisa fazer todas aquelas contas para apurar
de fato quanto foi, recolher o imposto, pagar aquele DARF, etc. Né? Então, tem essa diferença. No caso dos FII Infras, acaba sendo mais prático. Show. E para finalizar, então, você acha que o investidor faria mais sentido para um determinado tipo de perfil investir só nos fundos imobiliários? Ou você deveria, de acordo com o seu perfil, focar só nos FII Infras, montar uma carteira com os dois? O que seria um projeto ideal assim, para um investidor? Essa é outra pergunta que que me fazem com bastante frequência, acho que é super relevante. Acho que assim, é importante a gente pensar no todo, né? O fundo imobiliário ele é focado no setor imobiliário, né? Enquanto que os FII Infras eles são focados no setor de infraestrutura. Então, assim, são dois setores diferentes que eu acho que eles convivem numa carteira equilibrada. Então, acho que são duas opções para se complementar dentro de uma carteira para montar algo equilibrado, balanceado. Perfeito. Muito obrigada, Ulisses. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar. Fiquem de olho nos próximos vídeos do canal, que a gente vai trazer mais uma série de vídeos sobre os FII Infra, sobre essa estrutura para vocês. Não deixem de enviar suas dúvidas para a gente, que a gente está acompanhando para fazer mais conteúdo de acordo com as dúvidas de vocês. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.